Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Silmara e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui no meu canal para poder fazer um vídeo muito esperado, né, por algumas pessoas e que demorou um pouquinho para eu fazer. Por quê? Porque primeiro eu tava relacionando as coisas que fizeram com que o meu cabelo crescesse mais rápido, né? Porque assim, eu nunca tinha pensado nisso, embora eu faça essas coisas visando um crescimento capilar acelerado e um cabelo mais saudável. Mas como eu tô me vendo todo dia, tô olhando pro meu cabelo todo dia, pra mim ele não tava crescendo rápido demais. Pra mim ele tava crescendo dentro dos parâmetros normais que um cabelo cresce, né? Que é de 1 a 1,5 centímetros por mês. Um cabelo saudável normalmente cresce isso. Só que aí, duas lindas, maravilhosas, que trabalham aqui no meu condomínio, uma delas é a Ângela, que tem o cabelo assim cacheado tipo o meu, e a outra é a Neide. Elas começaram, toda vez que eu passava, elas falavam: nossa, seu cabelo tá crescendo tão rápido, tá tão lindo, tá tão bonito, o que você tá fazendo pra ele crescer assim? Aí eu peguei e falei assim: gente, é verdade, o que eu tô fazendo? O que eu fiz de diferente pra ele crescer? Porque assim, quem acompanha o meu canal, o primeiro vídeo que eu postei, se eu não me engano, foi há 1 ano atrás. Nesse vídeo, se vocês quiserem, vocês procurem aqui na galeria de vídeos. Meu cabelo, ele estava mais ou menos aqui no ombro, né? 1 ano atrás, meu cabelo estava mais ou menos aqui, né? Então, ou seja, ele já cresceu praticamente 2 palmos de cabelo em 1 ano. E aí elas começaram a me questionar: nossa, Silmara, fala pra gente, o que você tá fazendo pro seu cabelo crescer tão rápido? Aí eu peguei e falei assim: olha, vocês me deram uma ideia. Eu vou fazer um vídeo com todas as dicas, né? Com todas as coisas que eu fiz pro meu cabelo crescer mais rápido nesse último ano. Não só nesse último ano, né? Porque eu venho utilizando essas dicas que eu vou passar pra vocês já tem muito mais de 1 ano, tá? Então vamos lá? Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Porque no total, gente, que eu me lembrei e relacionei aqui, são 22 dicas. 22 dicas, hein? Não são 10, são 22 dicas. Então, assim, eu acho que só pela quantidade de dicas que eu vou dar aqui pra vocês, eu acho que eu já mereço o seu like, tá? Já mereço o seu like, já mereço a sua inscrição no meu canal e já mereço também o seu comentário, tá? Aí eu vou dar as dicas e depois, se vocês quiserem que eu fale individualmente de cada uma delas em algum outro vídeo, vocês comentem aqui, tá bom? Mas não deixe de se inscrever no meu canal, de curtir o meu vídeo e dá uma olhadinha também nos outros vídeos aí, porque pode ter alguma coisa que te interesse, tá bom? E também dê uma olhadinha no primeiro vídeo para vocês compararem o crescimento capilar do meu cabelo, tá? Em 1 ano, o quanto ele cresceu. Isso sem falar no fator encolhimento, né? Porque quando eu lavo o meu cabelo que ele tá molhado, o comprimento dele fica praticamente abaixo da cintura. E quando ele seca, ele vem parar aqui. Então, assim, eu tenho um fator encolhimento muito grande, né? Vocês sabem que o cabelo, quanto mais saudável ele está, mais ele encolhe, porque, claro, o cabelo cacheado, quanto mais saudável ele está, mais ele encolhe, né? Por conta da estrutura dele. Então, vamos lá as dicas, pessoal? Então, assim, a primeira dica que eu vou dar pra vocês, a primeira e a segunda, pode parecer clichê, mas tem muito a ver. E eu comecei a reparar isso depois que eu fiz essa mudança. Então, assim, a primeira dica é beber muita água, tá? Porque, assim, o nosso cabelo, ele é um tecido morto. Porém, a raiz dele é viva. E a raiz dele tá no nosso couro cabeludo. Então, a gente precisa tratar não só dessa fibra capilar que tá morta, né? A gente tem que tratar também de dentro pra fora. Então, uma das dicas bem importantes que eu tenho para falar para vocês é beber muita água,
tá? Então, assim, muita gente fala que a gente tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia. Eu tava vendo um outro vídeo de um especialista e ele tava falando que o ideal é a gente beber 35 ml de água por cada quilo de peso. Então, você vai fazer uma conta. De acordo com o seu peso, você vai multiplicar por 35, né? E aí vai dar a quantidade ideal de água que você tem que beber por dia. Então, assim, antigamente eu não bebia muita água. Eu bebia, sei lá, 500 ml, no máximo por dia. No máximo, sei lá, estourando 1 litro. Hoje em dia, eu costumo beber de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Eu até ultrapasso esses 35 ml por quilo de peso aí, porque eu comecei realmente a ver diferença. Não só em questão de crescimento, mas em questão de hidratação, em questão de brilho, e não só do cabelo, tá? A gente consegue ver diferença na nossa pele, nas nossas unhas, porque minha pele, ela também sempre foi muito, do corpo, ela sempre foi muito ressecada. E depois que eu comecei a beber bastante água, eu percebi que ela melhorou bastante, tá? Outra dica que eu tenho para passar para vocês é comer de forma saudável, tá? Então, assim, comer de forma saudável é você ingerir bastante proteína, bastante vitaminas através dos alimentos, tá? Bastante fibra, evitar o excesso de açúcar, evitar o excesso de gorduras, porque isso daí não vai ajudar na sua saúde no geral e nem na saúde do seu cabelo, tá? Outra coisa bastante importante que eu não fazia, que eu comecei a fazer de uns tempos pra cá e que eu comecei a ver bastante diferença no meu cabelo, principalmente nas pontas dos meus cabelos, é utilizar o pré-shampoo, tá? Então, utilizar o pré-shampoo no comprimento e nas pontas dos cabelos. Mas a utilização desse pré-shampoo tem que ser em todas as lavagens, gente. Eu não posso utilizar, tipo, na lavagem de hoje e na lavagem de depois de amanhã, por exemplo, eu não utilizar. Então, eu devo utilizar o pré-shampoo em todas as lavagens. E eu tô fazendo isso, tá? Esse pré-shampoo pode ser o que você tiver na sua casa ou o que você for mais acessível para você. Então, eu já usei alguns. Então, eu já utilizei óleo vegetal, eu já utilizei produtos específicos para pré-shampoo. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre os pré-shampoos que eu já usei, comentem aqui, tá bom? Que será um prazer fazer um vídeo sobre isso. A quarta dica, que eu acredito que a maioria das pessoas já saiba, né? Mas algumas pessoas não, porque eu, algum tempo atrás, não sabia disso, é utilizar shampoo apenas no couro cabeludo, tá? Então, assim, e não só shampoos no couro cabeludo, mas shampoos também que tenham em sua composição ingredientes que ajudem no crescimento capilar, tá? Não precisa ser necessariamente shampoos que ajudem no crescimento capilar, mas como o shampoo ele vai diretamente no couro cabeludo, se você utilizar um shampoo com compostos que ajudem no crescimento e você passar e massagear esse shampoo e deixar ele agir ali por 1, 2 minutos, ele vai ajudar também no crescimento saudável desse fio, tá? Mas por que a gente tem que passar shampoo somente no couro cabeludo? Principalmente nós que temos o cabelo cacheado ou crespo. Porque o nosso cabelo cacheado e crespo, ele tem um ressecamento natural. Por que ele tem esse ressecamento natural? Porque a oleosidade do couro cabeludo, ela não chega no comprimento e nas pontas por causa das ondulações. Então, ela não consegue chegar tão facilmente no comprimento e nas pontas como uma pessoa que tem um cabelo liso, por exemplo, tá? Porque ele tem que fazer, por conta das voltas, dos cachos, a oleosidade não consegue chegar até as pontas. Então, o shampoo, o que ele faz? Ele retira a sujidade do nosso couro cabeludo, do nosso cabelo, mas junto com essa sujidade, ele retira também um pouco da oleosidade, né? O excesso de oleosidade. Então, se a gente já não tem oleosidade, se a gente já não tem oleosidade no comprimento e nas pontas, se a gente passar shampoo no comprimento e nas pontas, o que vai acontecer? Vai ressecar ainda mais esse cabelo, vai deixar esse cabelo ainda mais poroso. Então, a gente vai passar somente no couro cabeludo, shampoo no couro cabeludo,
vai esfregar com a ponta dos dedos, tá? E apenas isso, na hora de você lavar esse shampoo, só desse shampoo escorrer para o comprimento e para as pontas, já vai ser suficiente para limpar o seu cabelo, tá? Sem agredir tanto quanto se você passar shampoo no comprimento e nas pontas, ok? Agora, a próxima dica, né? A quinta dica. Utilizar condicionador apenas no comprimento e pontas, tá? Então, assim, o shampoo a gente utiliza apenas no couro cabeludo e o condicionador a gente vai utilizar, não só condicionador, tá, gente? Máscara de hidratação, reconstrução, nutrição, a gente também só vai utilizar no comprimento e nas pontas, pelo mesmo motivo. O nosso couro cabeludo, ele já tem a oleosidade natural. Então, ele não precisa de mais componentes de óleo, com hidratação, com nutrição, porque isso, o que vai acontecer? Vai obstruir os poros. Assim como a nossa pele, se a gente passa muita coisa, obstrui os poros. Nosso couro cabeludo é a continuidade da nossa pele, né? Então, se a gente passar produtos hidratantes, reconstrutores, nutritivos, eles vão acabar obstruindo os nossos poros, e a obstrução dos nossos poros também vai impedir que o nosso cabelo cresça. Então, a gente só pode passar, só deve passar condicionador e máscara no comprimento e nas pontas do cabelo. Claro, né? Tem alguns produtos que pode ter indicação para passar no couro cabeludo, mas aí também é um ou outro produto, e aí você tem que ver a recomendação do fabricante, certo? Então agora nós vamos para quê? Para nossa sexta dica. Sexta dica, e é a que eu uso há bastante tempo e a que eu gosto muito e que eu não fico sem, que é a utilização de tônicos capilares, gente. Então, assim, tônicos capilares é algo que eu uso já faz bastante tempo, acho que já tem 2 ou 3 anos que eu faço a utilização de tônicos, tá? E eu acho indispensável o uso de tônicos para quem quer um cabelo grande, comprido, tá? Eu já utilizei diversos tônicos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre tônicos, vocês também comentem aqui embaixo, curtam e comentem aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo para vocês somente com os tônicos, tá? E eu acho muito importante o tônico, porque eu acredito que o tônico, ele é pensado, ele é composto por ingredientes potentes que vão estimular o seu couro cabeludo a realizar um crescimento saudável do fio, tá? E aí vai depender muito do componente de cada tônico, mas eu já utilizei vários, e todos que eu utilizei eu vi uma diferença muito boa no meu cabelo, tá bom? Aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo de tônico pra vocês, comentem aqui embaixo, tá bom? Outra dica, que é a dica 7 que eu vou passar pra vocês, e que complementa a dica 6 na utilização dos tônicos, é a realização de massagem do couro cabeludo, tá? Porque assim, e por que eu acho que ela complementa a dica anterior da utilização dos tônicos? Porque não adianta você só passar o produto no seu couro cabeludo e deixar ele lá. Você vai ter que estimular esse produto. E como você estimula? Como é que você faz com que ele penetre no seu couro cabeludo, chegue nos vasos sanguíneos que irrigam o seu couro cabeludo para que ele possa fazer efeito? É através da massagem do couro cabeludo, tá? Então não adianta só você passar o produto no couro cabeludo, você tem que estimular esse produto através da massagem capilar, certo? Agora nós vamos falar sobre a nossa 8ª dica, que também complementa as outras 2 dicas anteriores, tanto a da massagem de couro cabeludo, quanto da utilização de tônicos, que é o quê? A dica 8, que é realizar inversão capilar, certo? Então, o que é inversão capilar, gente? Por exemplo, eu passo um tônico na minha cabeça, vou ficar fazendo massagem com a minha cabeça assim. Vai fazer efeito? Vai fazer efeito. Só que o que eu quero com a inversão capilar? Eu quero aumentar a circulação sanguínea do meu couro cabeludo, tá? E como é que eu faço esse aumento da circulação sanguínea? Eu coloco a cabeça para baixo,
né? Então o sangue, ele vai chegar mais fácil no meu couro cabeludo se eu virar a minha cabeça para baixo para poder fazer essa massagem com tônico. Então assim, isso é a inversão capilar, tá bom? Então você vai virar a sua cabeça para baixo para aumentar a circulação do seu couro cabeludo, para que você consiga fazer essa massagem com esse tônico ou com algum outro produto que você utilize no seu couro cabeludo, para fazer com que esse produto penetre com maior facilidade e caia na sua circulação sanguínea e ele faça o efeito que ele tem, que ele é proposto para fazer. Então essa é a minha 8ª dica, realizar inversão capilar, que complementa as outras duas, que é a massagem de couro cabeludo e a utilização de tônicos. Agora vamos para a nossa 9ª dica, porque esse vídeo vai ficar enorme, com tantas dicas, né? Então a nossa 9ª dica é realizar esfoliação capilar, tá, gente? Essa dica eu não utilizava até pouco tempo, acho que tem muito pouco tempo que eu comecei a realizar essa esfoliação capilar. E eu vi bastante diferença, tá? Tanto na soltura aqui da minha raiz, até mesmo no crescimento capilar. A esfoliação capilar, ela é muito importante porque, principalmente para pessoas que utilizam bastante tônico como eu utilizo muito tônico. Então assim, a gente acaba enchendo o nosso couro cabeludo de produto. Como a gente enche o nosso couro cabeludo de produto, muitas vezes só a utilização do shampoo não é suficiente para retirar essa quantidade de produto. Principalmente se você utiliza shampoos sem sulfatos, tá? Porque quando você utiliza um shampoo com sulfato, que é aquele shampoo mais forte, que tem detergentes mais fortes na sua composição, você consegue retirar uma maior quantidade de sujidade, de oleosidade, você consegue limpar mais o seu cabelo, porém esses shampoos eles acabam causando um ressecamento maior no seu couro cabeludo, o que muitas vezes as cacheadas não querem, né, porque elas já tendem a ter o cabelo cacheado. Então, uma boa opção é a utilização de esfoliantes capilares, tá? E aí tem vários esfoliantes capilares que você pode usar, tanto caseiros como industrializados, tá? Eu utilizei industrializados porque, sei lá por quê, porque é mais prático, é mais fácil, eu não tenho muito tempo e eu utilizei alguns e utilizo alguns. E eu gosto bastante, eu acho que resolve bem a questão da limpeza mais profunda do couro cabeludo. Só que também tem outro porém. Dependendo do esfoliante capilar que você for utilizar, vai alterar a frequência de uso. Porque diferente do shampoo que você, né, toda lavagem eu utilizo shampoo, mas nem toda lavagem eu utilizo esfoliante capilar, porque o esfoliante capilar ele vai fazer uma limpeza mais profunda do meu couro cabeludo e tende a ressecar mais. Claro, depende, tem alguns esfoliantes capilares que são mais suaves, mas a tendência é ele ressecar mais o seu couro cabeludo por conta dessa limpeza profunda que ele faz, tá? Então eu não utilizo todas as lavagens. Agora, qual a frequência que você vai utilizar esfoliante capilar? Aí você que tem que ver, né? Qual é a necessidade do seu cabelo? Porque se você já tem uma raiz extremamente oleosa, se você utiliza muito produto, se você sente que os seus poros dos seus folículos pilosos, eles estão congestionados, eles estão entupidos, aí você vai adequando a frequência, tá? Tem gente que usa uma vez por semana, tem gente que utiliza de 15 em 15 dias, tem gente que utiliza uma vez por mês, tá? Eu comecei utilizando, se eu não me engano, uma vez por semana. Agora eu passei a utilizar de 15 em 15 dias. Só que às vezes quando eu sinto que o meu couro cabeludo ele tá necessitando, às vezes eu nem espero os 15 dias, eu utilizo antes. Por quê? Porque com menos tempo. Por quê? Exatamente por isso. Porque eu utilizo muito tônico no meu couro cabeludo. Então, como eu utilizo muito tônico, eu também tenho que tirar esse resíduo, esses vestígios, né, do tônico do meu couro cabeludo. Então, eu utilizo o esfoliante capilar, certo? Vamos para a nossa próxima dica? Gente, já até me perdi, são tantas dicas que eu já nem sei mais em qual dica eu tô, né?
Então, esfoliação capilar, nona dica. Ah, agora nós vamos para nossa 10ª dica. 10ª dica, ok? Então, assim, uma coisa que eu não fazia, que eu não botava muita fé, e que depois que eu comecei a fazer, eu vi uma diferença enorme no meu cabelo. Meu cabelo virou outro cabelo, mesmo sendo descolorido, tá vendo? Claro, agora não tá nem parecendo que tá descolorido, porque já faz um ano, mais ou menos, que eu fiz luzes pela última vez. Mas até pela quantidade de cabelo escuro que eu tenho aqui, dá pra vocês perceberem o quanto ele cresceu, né? Tem um ano, em julho, acho que em julho, fez um ano que eu fiz luzes pela última vez. Nós estamos em novembro de 2022, então tem um pouquinho mais de um ano. Então ele já cresceu bastante, já quase não se nota as luzes nele, né? Só aqui nas pontinhas, né? Não sei se dá pra vocês verem bem, porque eu tô gravando aqui de noite, né? Porque eu cheguei do trabalho, tô sem as crianças em casa, falei, vou aproveitar e vou gravar aquele vídeo que eu tô devendo pra Ângela e pra Neide faz um tempão, né? E pro restante dos meus seguidores. Então, assim, vamos lá, que a 10ª dica, né? Que eu fugi do assunto, agora vamos voltar pro assunto. A 10ª dica foi que eu tenho para falar é a realização de cronograma capilar, gente. Então, a realização de cronograma capilar é indispensável para um cabelo saudável, para ele poder crescer forte, saudável e bonito, tá? Então, assim, o que é cronograma capilar? Então, o cronograma capilar é um tratamento que você vai fazer no seu cabelo, que inclui 3 etapas. A etapa de hidratação, que é devolver água para o seu cabelo. A etapa de nutrição, que repõe os lipídios, né? Os lipídios são as gorduras, né, do seu cabelo, os óleos dos seus cabelos. E a terceira etapa, né, do cronograma capilar é a reconstrução. Então, nessa etapa de reconstrução, ela vai fazer o quê? Ela vai repor as proteínas do seu cabelo, por exemplo, a proteína da queratina, né, que dá força no seu cabelo, tá? Então, a primeira, a hidratação, repõe a água. A segunda, nutrição, repõe os óleos que o seu cabelo precisa. E a terceira etapa é a reconstrução, que vai repor a queratina, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo também explicando melhor sobre essas 3 fases do cronograma capilar, vocês também comentem aqui que eu faço o vídeo para vocês, ok? Agora vamos para quê? Vamos para a nossa 11ª dica. Então, a nossa 11ª dica é lavar o cabelo pelo menos 3 vezes na semana, tá? Então, tem gente que lava o cabelo uma vez por semana e acha que é o suficiente. Ah, meu cabelo é cacheado, ele já não tem oleosidade, não dá pra ficar lavando ele muito, porque senão ele resseca e não sei o quê. Não, gente, não façam isso. Porque eu já fiz isso e hoje eu me arrependo amargamente de ter feito isso. Nós devemos lavar o nosso cabelo pelo menos 3 vezes por semana, tá? Por quê? Porque se a gente não lava o nosso cabelo, ele fica cheio de oleosidade, fica cheio de poluição, fica cheio de sujeira, obstrui os poros, passa tipo uma capa de concreto assim no nosso couro cabeludo, que vai obstruir tudo. E o que vai acontecer? Seu cabelo não vai crescer e ainda por cima vai começar a cair. Ou seja, não cresce e os que tem ainda começa a cair. Então, não é uma boa você não lavar o seu cabelo. Então, lave pelo menos... Eu recomendo lavar 3 vezes por semana, mas se você não conseguir lavar 3 vezes por semana, se você tiver naquele day after maravilhoso que você quer manter, pelo menos 2, gente. Pelo menos 2. Não dá pra gente lavar o cabelo uma vez por semana. O cabelo da gente fica pedindo socorro, tá? Então, a minha outra dica é lavar o cabelo pelo menos 3 vezes na semana. Ok? E aí você já encaixa nessas 3 vezes que você for lavar o cabelo, as etapas do cronograma capilar. Claro que você não precisa encaixar hidratação, nutrição e reconstrução, porque isso daí vai depender da necessidade do seu cabelo. Mas aí é assunto para um próximo vídeo, se vocês me pedirem muito aqui embaixo, tá bom? Agora vamos para a nossa 12ª dica, tá? Então, a minha 12ª dica para vocês é utilizar touca ou fronha de cetim quando vocês forem dormir.
Pra quê? Para evitar o atrito do cabelo ao dormir e diminuir a quantidade de nó de fada no seu cabelo e também a quebra, gente. Quando a gente dorme, né, a gente fica ali, ó, raspando o nosso cabelo na fronha ali do travesseiro, o nosso cabelo acaba fazendo um atrito na fronha, nas fronhas convencionais, né? E aí o que acontece? Enche o seu cabelo de nó de fada. O que é nó de fada? Aqueles nozinhos bem pequenininhos que dá nos fios do cabelo, que parece que foi uma fadinha que veio quando você estava dormindo e fez aqueles nós, porque você não consegue desfazer aqueles nós de jeito nenhum, tá? Outra coisa que pode acontecer também é a quebra do seu cabelo. Ele fica ali, ó, o cabelo muito fino, meu cabelo pode não parecer, mas ele é fino. Fica ali, ó, raspando na fronha, seu cabelo quebra, tá? Então, a alternativa para isso é a utilização de fronha de cetim ou touca de cetim. Porque aí o cetim ou seda, se você for mais chique, for mais rica, você pode utilizar a seda, tá? Mas eu utilizo cetim e dá super certo pra mim. Eu não fico sem minha touca de cetim, eu não fico sem minha fronha de cetim. Eu tenho várias toucas aqui em casa. Eu sou a louca da touca de cetim, tá? Minha sogra até fala: meu Deus, mas você vive com touca de cetim, seu marido vai olhar pra você, vai fugir. Eu falo: não, é capaz até dele usar também. Porque assim, protege muito o cabelo, ajuda bastante o cabelo. E olha, mesmo usando touca de cetim, fronha de cetim, eu ainda sou cheia de nó de fada, tá? Então, assim, ajuda muito, mas imagine, se eu já tô cheia de nó de fada usando, imagina se eu não utilizasse. Meu cabelo estaria como? Todo engrunvinhado, certo? Agora nós vamos para a próxima dica. Qual é a próxima dica, gente? Vamos lá. A 13ª dica, gente. A 13ª dica que eu utilizo também já tem bastante tempo, já tem mais de 2 anos que eu utilizo. É o que? O consumo de cápsulas de suplementos vitamínicos para o crescimento capilar, tá? Gente, ó, isso aqui, eu não sou médica, eu não tô indicando vocês a utilizarem nenhuma cápsula, tá? Vocês procurem um médico de vocês, vejam se vocês têm a necessidade de utilizar cápsula, porque quem faz uma alimentação saudável, regradinha, normalmente ela não vai precisar dessas cápsulas de suplemento, né? Mas, assim, eu acredito, por mais que eu tente seguir uma dieta regrada, bonitinho, eu sei que eu não consigo. A vida da gente é muito corrida. A minha é muito corrida. Eu sou enfermeira, eu trabalho em hospital. Tenho 2 filhos pequenos, tenho que correr para cima e para baixo para poder dar conta de tudo. Então, eu utilizo as cápsulas de suplemento vitamínico e para mim dá super certo, tá? E eu acho que tem algumas vitaminas, alguns suplementos que a gente não consegue ingerir a quantidade adequada somente com a alimentação. Então, eu sou a favor sim, eu utilizo sim as cápsulas de suplemento vitamínico e adoro, ok? Então, essa foi a 13ª dica. Agora, nós vamos para a 14ª dica, ok? Então, assim, a 14ª dica é a utilização de óleos reparadores de ponta, óleos vegetais reparadores de ponta. Então, eu utilizo vários óleos também reparadores de ponta, tá? Eu tenho vários óleos aqui na minha casa, então eu utilizo pelo menos 3 vezes ao dia, ok? Como eu disse pra vocês, eu tenho muito nó de fada, mesmo utilizando a touca de cetim, a fronha, eu tenho muito nó de fada, porque às vezes eu fico muito com o meu cabelo solto, né? Principalmente quando ele tá no dia que eu lavei, então ele fica raspando na roupa, e a gente não utiliza sempre roupa de cetim, né? Para o cabelo ficar raspando ali na nossa roupa. Então, forma bastante nó de fada, embaraça bastante. E como o cabelo cacheado a gente só penteia ele quando ele tá molhado, e às vezes a gente lava o cabelo a cada 2 dias, ele embaraça muito. Então, para evitar esses nós de fada, para diminuir esse embaraçado, esse engrunvinhado, eu recomendo e utilizo os óleos reparadores, óleos vegetais reparadores de ponta, né? Que além de reparar a ponta, ele dá uma tratada também no cabelo. Se vocês quiserem também um vídeo sobre óleos que eu utilizo, né? Para tratar as minhas pontas do cabelo, comentem aqui embaixo, ok? Agora vamos lá porque esse vídeo já tá enorme, meu Deus do céu,
para a 15ª dica, que é realizar umectação noturna com óleos vegetais, tá? Óleos como óleo de rícino, óleo de alecrim, porque esses dois óleos, o de rícino e o de alecrim, eles são comprovadamente óleos que auxiliam no crescimento do cabelo, tá? Então, se você passa o óleo de alecrim no couro cabeludo, o óleo de rícino no couro cabeludo, e também pode passar nas pontas, tá? Eu não gosto muito de passar o óleo de rícino no comprimento e pontas, porque ele é um óleo muito espesso, ele é muito grosso, ok? Então, eu normalmente, o que eu faço? Eu utilizo o óleo de rícino ou o óleo de alecrim no couro cabeludo e utilizo um óleo mais leve, como o óleo de coco, por exemplo, azeite extra virgem no restante do cabelo, no comprimento e pontas, tá? Porque o óleo de rícino, ele é muito bom pro crescimento, mas ele também, ele é muito espesso, ele é muito grosso. Então, pra passar ele no cabelo, eu não gosto. Mas aí vai depender do gosto de cada um. Vamos agora para 16ª dica. Então, a 16ª dica que eu tenho para passar para vocês é evitar tracionar demais o cabelo quando vocês vão prender. Por quê? Porque quando você traciona, quando você vai prender o cabelo e você puxa demais, você deixa muito apertado, quando você tracionado, o que pode acontecer? Você pode ajudar com essa tração a arrancar o fio diretamente da raiz, ou então ele pode quebrar na extensão dele, tá? E isso não ajuda em nada no crescimento, nem no comprimento saudável do seu fio. Então, evite tracionar demais o seu cabelo. Claro, uma leve tração até ajuda, estimula o crescimento, mas uma leve tração, gente, não é aquela tração exagerada, ok? Então, evite tracionar demais o seu cabelo. Tudo que é demais é exagero. Agora, vamos para a nossa 17ª dica. Então, assim, a nossa 17ª dica é: evite o uso exagerado de bonés e chapéus, tá? Evite o uso exagerado de bonés e chapéus. Porque quando você utiliza muito boné, muito chapéu, o que acontece? Você vai abafar o seu couro cabeludo e também vai fazer a obstrução dos poros, vai fazer com que o seu couro cabeludo não respire. E se o seu couro cabeludo não respira, se ele tá obstruído, se ele não respira, o que vai acontecer? Seu cabelo vai cair e ele não vai crescer, tá? Então, evitar o uso exagerado de boné e chapéu. A 18ª dica, essa eu não fiz, né, porque eu não consumia isso, mas para as pessoas que consomem, eu vou passar essa dica porque ela também é muito importante. Parar de fumar. Eu não fumo, então eu não precisei parar de fumar, né? Mas se você fuma, pare de fumar. O cigarro, ele é péssimo para tudo, tá? Eu sei que é ruim, é difícil uma pessoa que fuma ouvir isso, mas o cigarro, ele é prejudicial para tudo. Ele é prejudicial para sua saúde interna, externa, para sua pele. Ele é horrível. Ele dificulta a cicatrização, ele causa manchas na pele, ele diminui a irrigação sanguínea dos seus vasos periféricos, ou seja, os vasos do seu couro cabeludo. Então, pare de fumar o quanto antes, tá? A 19ª dica é evitar fontes de calor, tá? Então, evitar fontes de calor no cabelo. Então, evitar utilizar secador, evitar utilizar chapinha, porque as fontes de calor, o que elas fazem? Elas danificam a fibra capilar. Então, assim, como o nosso cabelo é um tecido morto, se você danifica essa fibra, ela não vai se recuperar, gente. Ela é um tecido morto, não tem como ela se recuperar. O cabelo que tá nascendo, tudo bem, ele vai nascer mais forte, saudável, se você tratar bem dele. Agora, essa parte externa que tá aqui, ó, isso aqui é tudo tecido morto. Se você utiliza fontes de calor, vai danificar o seu cabelo e o que tá danificado, você não recupera mais, ok? Agora, se for imprescindível você utilizar fontes de calor, porque eu não digo que eu não utilizo, eu não gosto de utilizar, mas às vezes tá muito frio, ou
ou tá à noite e eu preciso lavar o cabelo porque eu não consegui lavar ele de dia e eu não vou dormir com o meu cabelo molhado, porque dormir com o cabelo molhado também prejudica e muito a saúde do seu cabelo. Então, às vezes eu utilizo o difusor, né, com secador, claro, na potência mais baixinha, eu utilizo, mas evito utilizar ao máximo. Quando eu preciso utilizar, o que que eu faço? Eu utilizo protetor térmico, tá? E não só utilizo protetor térmico quando eu vou utilizar fontes de calor como secador, mas também quando eu vou me expor ao sol. Quando a gente vai se expor ao sol, a gente não utiliza protetor solar? Utiliza para proteger a nossa pele, certo? Então, por que a gente não tem que utilizar um protetor térmico também no nosso cabelo? Para ele não esturricar no sol. Então, a gente deve, assim como a gente deve utilizar protetor solar, a gente também deve utilizar protetor térmico no nosso cabelo quando a gente vai se expor ao sol. Não somente quando a gente vai se expor ao calor da chapinha ou do secador, ok? Então, evitar fontes de calor e, se for utilizar fontes de calor, utilizar protetor térmico, ok? Então, essa foi a nossa 19ª dica. Tá acabando, gente. Agora vamos lá, a nossa 20ª dica, tá? Então, a nossa 20ª dica consiste em evitar o uso de produtos químicos como descolorações, tinturas e etc, ok? Evitar por quê? Porque esses produtos químicos, o que que eles fazem? Eles tiram aminoácido, eles tiram proteína, eles tiram queratina do nosso cabelo, deixando o nosso cabelo mais fraco, mais poroso, mais finos, mais ralos. Então, o nosso cabelo, ele, como eu disse para vocês, ele é um tecido morto. Quanto mais produto químico você utilizar nele, que vai fazer essa agressão, mais fácil vai ficar para ele quebrar. Então, o cabelo, para ele crescer forte, ele tem que estar saudável, né? Não só na raiz, mas no comprimento também, porque seu cabelo, tem gente que fala assim: "Ah, mas o meu cabelo não cresce". Não é o que seu cabelo não cresce, às vezes ele até cresce, mas ele quebra no meio do caminho. Então você não consegue ver o comprimento dele, tá? Porque ele começa a crescer aqui, aí você faz química, ele quebra aqui. Aí ele vai estar sempre nesse comprimento, tá? Por isso que tem mais de 1 ano que eu não faço luzes no meu cabelo. Não é que eu não gosto, eu adoro ver o meu cabelo com luzes. Eu acho que eu fico muito melhor com o cabelo iluminado. Eu acho que combina muito mais com o meu tom de pele, com a cor dos meus olhos. Porém, eu falei, gente, se eu quero focar no crescimento capilar, eu tenho que evitar a utilização de produtos químicos no meu cabelo. E a descoloração, como o meu cabelo ele é muito escuro, para chegar na tonalidade de loiro, né, nas luzes que eu gosto, ele tem que abrir muito, ele danifica muito. Então ele tava ficando muito com as pontas muito feias, muito espigadas. Então eu falei, não, vou dar uma pausa, vou deixar o meu cabelo crescer, vou parar de fazer descoloração, e aí mais pra frente, quando ele estiver saudável, quando ele estiver maior, aí eu vejo, eu penso se eu quero isso pra mim ou não, tá? Então uma das dicas também é evitar a utilização de produtos químicos como descoloração e tinturas. Agora vamos para a 21ª dica, que eu não gosto, gente, dessa dica, mas ela é necessária, tá? Que é a realização de corte do cabelo, cortar as pontinhas, sempre que ela... Mas aqui eu não vou falar para você cortar de 3 em 3 meses, porque nem eu faço isso, tá? Faz tempo que eu não corto meu cabelo. Então assim, cortar as pontinhas do cabelo sempre que elas estiverem finas, quebradiças, com muitos nós. Se você olha assim, você vê o seu cabelo que aquele tá denso, bonito, encorpado, e as pontas dele tá espigadas, tão finas, ralas, cheias de nó, aí é o momento de você cortar, ok? Eu não gosto, porque eu quero que o meu cabelo cresça. Então, quanto mais eu cortar, mais vai me doer, porque eu quero ele comprido. Só que não adianta nada você ter um cabelo comprido com as pontas espigadas, com as pontas feias, horrorosas, né? Então, você tem que avaliar o seu cabelo e ver quando é necessário cortar e quando não. Só que eu tenho tanto medo de cortar o meu cabelo, gente, a mais do que ele precisa, que eu já não vou no salão cortar o cabelo faz tempo, viu? Então, quando precisa cortar as pontinhas, eu mesmo pego a tesoura e eu mesmo corto em casa, tá? Se vocês quiserem um vídeo também falando sobre esse corte em casa, eu faço pra vocês, comentem aqui embaixo.
certo? Agora, sem mais delongas, né, porque o vídeo já tá enorme, eu vou pra última dica, 22ª dica, gente, 22ª dica. Gente, agora que eu tô pensando, eu devia ter dividido esse vídeo em 2, ele vai ficar enorme, ninguém vai querer ver um vídeo de quase 1 hora. Mas tudo bem, vamos lá. A 22ª dica é não lavar o cabelo com água muito quente. Certo? Então, assim, qual é a temperatura ideal para você lavar o seu cabelo? Uma água morna, gente, mas para fria. Uma água quente vai fazer o mesmo efeito que uma fonte de calor. Ela vai detonar com o seu cabelo. Ela vai tirar toda a oleosidade do seu cabelo e ela vai meio que esturricar o seu cabelo. Como eu disse, é igual a sua pele. Se você tomar um banho com uma água muito quente, o que vai acontecer? Você vai sair como se a sua pele estivesse rachando, quebrando. Por quê? Porque a água quente ela vai tirar o excesso de oleosidade, vai tirar os óleos, vai tirar a hidratação, vai tirar o excesso da água. E aí não é saudável, não é bom, tá? Então, evitar a utilização de água muito quente. Eu sei que às vezes no frio pode ser um pouco difícil a gente não utilizar uma água tão quente. Gente, mas evita, pelo menos no cabelo. Porque o cabelo da gente é muito sensível. Qualquer coisinha que a gente faz de errado, ele já não fica legal, né? Eu vejo pelo meu cabelo, gente. Às vezes ele acorda lindo, maravilhoso. Principalmente quando eu não vou sair para lugar nenhum. Ele acorda maravilhoso. E às vezes ele acorda horrível. Horrível. Então, às vezes a gente tem que pensar o que a gente tá fazendo pro nosso cabelo ficar daquele jeito. Às vezes é um finalizador, às vezes é um shampoo, às vezes é uma fonte de calor. Então a gente tem que cuidar muito do nosso cabelo se a gente quer que ele cresça forte e saudável, ok? Gente, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, porque ele já tá ficando um vídeo muito longo. Mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer principalmente a Neide e a Ângela, que foram as pessoas que me deram a ideia, que me inspiraram para poder fazer esse vídeo para vocês hoje, ok? E eu gostaria de pedir para vocês não saírem daqui sem curtir esse vídeo, sem se inscrever no meu canal e sem comentar aqui embaixo quais os vídeos que vocês querem que eu faça para vocês, para poderem me dar ideias dos próximos vídeos, para saber também o que vocês querem, tá bom? Um grande beijo para vocês, sigam o meu canal, curtam e comentem. Eu agradeço muito a você que assistiu esse vídeo até aqui e eu espero que vocês utilizem essas 22 dicas que eu passei para vocês e depois vocês voltem aqui para comentar se essas dicas deu resultado para você como deu para mim, certo? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!